Tudo solto. Yes! Daniel Kfouri, galera! Foco Crítico número 30, essa segunda parte. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Puxa vida. Senta um pouquinho mais pra frente aqui. A gente vai dar uma prensa em você, mas você fica tranquilo. E aí, Daniel? Obrigado aí pelo convite. Não, imagina, cara. Eu acho que tem várias pessoas que têm peculiaridades que são, às vezes, as pessoas precisam saber, assim, como é que as pessoas se navegam aí pela fotografia, sobrevivem, trabalham. Eu acho que tem tanta coisa que é possível, que tem muito mais gente legal pra gente entrevistar do que a gente imagina, às vezes. Bom, conta pra gente, como começou essa sua história com a fotografia? Começou em 2001, eu já trabalhava como designer gráfico, daí resolvi abandonar o design porque eu gostava mais de fotografia e comecei a fotografar. Na realidade, o pulo do gato foi uma viagem que eu fiz com uma ex-namorada, que a gente foi pra Europa e ela fotografava. E eu peguei a câmera dela e fiquei fotografando ela durante a viagem. Eu lembro que era uma Nikon. De filme ainda? De filme. Kodak. Tinha Kodak 3X só, 400 asa. Fez documentou a viagem em PB? E os filmes E eram dela? Os filmes eram dela, tinha uns 15 filmes. Eu fiz tudo no automático, a brincadeira era só enquadrar, porque eu não sabia fotometrar. E levei, quando eu cheguei no Brasil, em São Paulo, eu fiz uma edição, levei na Beth Savioli, lembra? Claro. Lembra não, está aí, grande Beth. E fiz uma edição das imagens que misturava um pouco fotografia de rua e a Carol, que era a minha ex. E levei para a leitura de portfólio da Casa da Fotografia Fuji, que a curadora era a Roselina Kagawa. E eu fui selecionado, então de repente eu estava ali do lado de um monte de fotógrafo. E começando ali, falei, quero ser fotógrafo. Acho que deve ser mais divertido do que ficar na frente do computador diagramando. Foi por aí. E daí a história foi mudando e hoje em dia a gente fica na frente do computador editando. Mas não, exatamente. Não, uma parte da conversa, assim, nós conversamos um monte de coisa, mas uma parte da conversa é o pânico que ele tá, que eu passei isso já umas 2, 3 vezes, que ele tá transferindo 2 tera de um HD, quer dizer, que tá a tese é que vai ficar 9 dias transferindo 2 teras, quer dizer, nós estamos na merda. É um negativinho, é tão bom. Era tão fácil, né? Você entregava pro motoboy e de repente voltava um monte de cópia. Exatamente. Bom, mas daí você foi estudar, você foi fazer o quê? Como é que você caiu no jornalismo? Onde você aprendeu a fotometrar? Então, o barato era enquadrar só, eu gostava de enquadrar. Daí eu comecei a... Mas tá bom já. Se enquadrar bem já é um bom começo. Daí eu comecei a perceber aquilo que eu já tinha ouvido falar muitas vezes, que a câmera muitas vezes fotometra errado, não é aquilo que você quer exatamente. E fui pro manual e comecei a errar muito, né? Eu fui aprendendo, errando muito. Você não estudou, não fez nada? Cara, pra não falar que eu não fiz nada, eu cheguei a fazer um curso básico, assim, mas eu fiz um curso básico antes de toda essa história da Europa, entendeu? Então, e o curso básico que eu fiz eu não gostei, o fotógrafo não conseguiu me cativar. Acontece. Ser professor, o ensino é uma arte também. Isso é verdade. Não, e deve ser difícil, porque fotografia é muito mágico. Não, né? é subjetivo pra caramba. Cada um é diferente. Você reconhecer o processo do outro às vezes é difícil. Quer dizer, como é que o processo... Você pode reconhecer a imagem, mas o processo... Puta, o que você está pensando? A gente não consegue nem falar, daí vai tentar entender, não dá. É difícil. A gente apresenta um programa 30 vezes junto, a gente não consegue entender o que o outro está pensando, onde o outro quer chegar. Imagina só. Bom, e daí você começou a fotografar. Mas daí você comprou uma câmera? Não, mas é isso. Daí você comprou uma câmera ou não? Comprei uma F4. Não, uma FE. Uma Nikon FE. Velha já? Veinha, usada lá no centro, lá naquelas lojinhas da Conselheiro Crispiniano. E depois comprei uma F4 também lá na Angel,
lá na Conselheiro Crispiniano. Usado também. Usado também. E quais foram os primeiros projetos depois disso? Eu comecei o Várzea, que eu até mandei uma foto. Ah, isso é que é legal. Você começa com. Você pega a câmera e vai fazer um projeto. Você pega a câmera, faz umas fotos de uma viagem, é selecionado para uma exposição, pega a câmera, quer dizer, isso é contra tudo o que as pessoas acreditam que é possível ser feito. Tem a ver com o que é hoje contemporâneo em relação ao celular, a pessoa fotografar. Quer dizer, é que nem a pessoa que sabe desenhar e desaprende, a criança sabe desenhar e depois a gente desaprende, a pessoa não sei o quê. Tem essa tese assim, de que a gente tenha uma expressão e que de repente determinados facilitadores possibilitam que a gente faça as coisas, saia fazendo. E você, num momento que não era esse momento, tem a ver com isso de sair fazendo. Daí você foi fazer a Várzea. Era 2001, E por quê? Porque eu gostava de futebol, ainda gosto. Diminuiu muito esse amor pelo futebol, pelo mercado, por tudo que a gente vê, pelo salário que esses caras ganham. E o futebol era muito mais uma coisa de torcida, de paixão. E hoje é totalmente dinheiro, né? Mas eu ainda gosto, né? De fotografar futebol? Ainda gosto. Uma coisa do cotidiano, O submundo é horrível, não vale a pena nem a gente tocar no assunto. Certo. Legal, não, eu quis falar sobre o mundo, eu não quis falar. Eu falei submundo, mas eu estava querendo falar de outra coisa. Quer dizer, essa coisa que tem a ver a várzea, o futebol de terceira, quarta divisão, futebol do salão. Isso é muito mais legal. Como é que chama essa coisa? Society. Isso é muito mais legal. Escolinha. E desculpa, agora eu vou fazer um pulo, assim, só porque o assunto... E foi por isso que foi legal fotografar o Corinthians na segunda divisão? Foi mais legal do que fotografar na primeira divisão? Exatamente. Porque eu comecei na Várzea, eu comecei fazendo futebol de periferia na Várzea, em São Miguel Paulista, Jardim Pantanal, porque eu sonhava em, imagina fotografar um jogo de futebol, né, cara? Imagina fotografar o Corinthians, a seleção brasileira. E eu comecei esse projeto da Várzea para conseguir tentar entrar no mercado. E eu lembro que foi o João Bittar que publicou esse material quando ele era editor de fotografia do Diário de São Paulo. Depois de 2 anos que eu estava fazendo esse material, o João Bittar publicou. O que ele publicou? O material da Várzea. Mas ele fez uma matéria? Fez uma matéria. Era depois de 2 anos não, depois de 1 ano. Em 2002, Copa da Alemanha, acho. O título da matéria era Copa Nova. Não, 2002 é Coreia e Japão. Coreia, não, então foi... exato. Coreia e Japão, ele publicou a Copa Nossa de cada dia, que era o pessoal jogando futebol na periferia. E daí eu comecei a fazer freelas para Contigo. De quê? De festa, à noite. Ah, social. Social. Que daí tinha que usar flash. Era outra praia. E eu sempre tive dificuldade de fazer foto com flash, mas daí eu aprendi a rebater, não sei o que. Apesar do Galdério mandar você não usar, você usou. Exato. Nessa época o Galdério eu conhecia de crédito. Não, tô sacaneando. Tô adiantando assunto que não devia. Mas é só porque é engraçado. Não, total. Mas aprendi a me virar com flash, mas sempre que não era, que não precisava usar, eu deixava ele de lado. E daí aconteceu isso. Eu fiquei na Contigo 1 ano, depois fui pra Folha. E foi só decepção, assim. Depois da Folha foi só decepção em relação ao fotojornalismo. E em 2007 eu já freelava, já tinha passado pela Folha. Quantos anos você ficou na Folha? 2 anos freelando. Ah, você nunca foi contratado, você sempre foi freela fixo. Sempre fui freela fixo. E cobrindo o quê? Futebol ou pauta? Não, ou diária? nada de futebol. As pautas mais legais eram os fotógrafos da casa que faziam. Eu só fazia retrato de empresário, que eu nunca fui bom, e besteirinhas, assim. Uma vez ou outra eu fazia uma pauta legal, durante 2 anos. Daí eu cansei disso. Comecei a fazer fotos para France Press, graças ao Maurício Lima, porque o Maurício Lima acreditava no meu trabalho e me passava vários freelas pela France Press.
Daí depois disso, eu fui para Cuba, vendi meu carro e fui para Cuba. O Fidel estava doente. Eu falei, quero ver como é que é isso. Vou passar 3 meses em Cuba, fotografando o Fidel. Vendi meu carro, até hoje não tive dinheiro mais para comprar um carro. Mas não me arrependo de ter feito isso. 3 meses em Cuba é uma Isso experiência. já era digital, era mais fácil. Já era digital. Eu já Que sabia. é 2008, 2009? 2000, Cuba foi 2007. Isso, Eu já sabia fotometrar um pouquinho, assim. Eu acho que eu já estava melhorando. Não, mas daí já é digital. Você descarregava e gravava CD, você fazia o quê? Sempre salvava em HDs. Você tinha um HD? Tinha. Mas você levou o laptop? Levei laptop e HD para Cuba. Nossa, isso aí eu jamais poderia ser um jornalista. E daí... Não, assim, o meu laptop ele nunca saiu da mesa dele. Eu já levei em 2 reuniões e fiquei cansado. Pra sempre. Ele não entende a noção de portabilidade. Não, o legal de laptop existe. é levar. Não, já levei pra fim de semana, pra férias, mas daí eu não uso. Quantos laptops já não foram destruídos em jogos de futebol? Não, eu nem uso o sabe. iPad e o iPhone, e o fone, e daí pra mim funciona, mas o computador pra mim é uma coisa... Então, hoje em dia você já poderia fazer isso. As câmeras têm Wi-Fi, transmite pro tablet e foi. Exatamente. Mas Tem tudo gente bem. que fotografa até já com a câmera Mandando pro mobile. smartphone e já manda pra Isso. agência, tudo. Não, mas isso é agora, né? Eu tô falando ali, sei lá, 2007, 2008. Mas 2007 eu fiz Cuba, daí depois de 2008, que foi isso que você falou. Em 2007, depois que eu cheguei de Cuba, uma produtora que chama Big Bonsai me chamou para fazer um trabalho para Nike, que era fotografar a torcida do Flamengo. Essa produtora conhecia o meu trabalho de várzea e me chamou para fazer a torcida do Flamengo no Maracanã para Nike. Ela ia filmar o jogo, a torcida, e eu ia fotografar. E logo depois disso, 2007, o Corinthians caiu para a Série B. Daí eu cheguei para a Nike, eu já conhecia. E a Nike já era patrocinadora do Corinthians. A Nike era patrocinadora do Flamengo, do Corinthians e do Brasil. Os únicos clubes que importam, né, no país. Acabou o programa. Mas enfim, não, os clubes que tem torcida, tem, né, bastante torcida, que lota estádio. Continua acabando. Daí, enfim, hoje você vê, a Nike nem faz mais nada com o Flamengo, é só Corinthians e Brasil. O que interessa pra Nike no Brasil hoje é isso. Mas enfim, tô brincando. Daí eu cheguei na Nike e falei, o Corinthians caiu. Desculpa, não adianta só falar aqui. O Corinthians caiu para a Série B e a Samsung, que patrocinava o Corinthians aqui na frente, não renovou o contrato para a Série B. Ou seja, ela não quis se associar com a Série B, com o Corinthians caindo para a Série B. Que é uma cagada genial, né? Pois é. Hoje, historicamente, a gente vê, né? Pois é, daí eu virei para a Nike e falei, vocês vão cancelar o contrato com o Corinthians? Então, imagina, o Corinthians não vamos cancelar nada. Eu falei, então eu quero fazer um projeto que eu vou cobrir todos os jogos do Corinthians. São 38 jogos pelo Brasil. Eu quero cobrir os 38 jogos no terrão. 38 jogos e eu faço as fotos para vocês, mas eu quero liberdade, eu quero fazer do meu jeito. E eles falaram, fechado. Então o ano que o meu time do coração caiu para a Série B foi o melhor ano da minha vida, porque eu nunca ganhei tanto dinheiro. Nunca trabalhou tanto. As custas do Corinthians, a culpa é sua, você que... E a Nike dava liberdade e dá até hoje de um jeito que a Folha, que a imprensa brasileira não dá. Ou seja, a Nike acredita no meu olhar. Ela vai lá e fala, faz o que você quer. Não, é mais que isso. Eu acho que tudo bem. Isso é uma coisa. Você é um elemento importante. Mas isso... Quando a gente tenta negar a realidade, velho, em geral não dá certo. Então, como caiu... Então vamos lá, vamos arregaçar a manga, vamos lá, vamos encarar, porque a vida tá lá, o cotidiano tá lá e não tem jeito. Então, assim, isso é o elemento, isso é a notícia, não tem jeito. Então, se você querer embrulhar para presente tudo, não dá certo. Então vamos lá, tomar tapa na cara, não tem jeito. E é legal, e aí uma empresa um pouco mais esperta fala, bom, agora esse ano aqui e de repente... Tava aqueles times, aqueles campos, tudo os times. Falamos isso, eu e o Guilherme, outro dia.
para todos os times que jogaram com o Corinthians naquele ano, às vezes tinha patrocínio, às vezes era teve um time que nos 2 jogos que jogou no Corinthians arrecadou o que foi a reforma da área técnica, como é que chama? Do ginásio, a coisa de fazer. Do centro de treinamento. Do centro de treinamento. Do campo. Eu não sei de que time que foi, que um jogo contra o Corinthians, ele teve um patrocinador na camisa. Quer dizer, então esse entorno do jogo, e você chegava antes, cada jogo você fazia como? Você se preparava de uma forma ou você ia lá e fotografava o Corinthians? Não, chegava antes, fazia a torcida chegando fora. Mas você não fazia um contexto da cidade? Fazia, torcedor chegando, fazia quando tinha praia, fazia praia, a torcida na praia. Porque foi uma festa, a torcida do Corinthians dominou, assim, todos Porque os ela jogos. viajou para todos os lugares. Então, dali eu acho, esse ano foi, 2007 e 2008 foi muito importante, assim, tipo... E por que não tem um livro disso, exposição disso? Ah, boa pergunta. A Nike prometeu um livro, nunca rolou. Porque na verdade desencadeou os outros 5 que veio depois, né? Pois é. Mas tem fotos desse trabalho que chama Não Para. No final do jogo tinha aquele negócio de marcar mais gol, né? Porque você estava ganhando no primeiro tempo de 2-3-0 e no segundo tempo era um negócio de continuar jogando porque a torcida tinha vindo e daí não para, era para marcar mais gol. E não parar, tipo, não importa ficar na Série B, continua jogando pra frente, né? E tem fotos desse trabalho que já foram publicadas em vários livros, tal. Vira e mexe, o pessoal entra no meu site, eu vendo fotos pra galera. E o final desse ano, o Corinthians contratou o Ronaldo, né? Daí a história começou a mudar. Porque você mesmo assim continuou fotografando até hoje para a Nike. A Nike me mesmo com o Corinthians tendo o próprio fotógrafo, você continua como fotógrafo. Eu desde 2008 eu cubro Corinthians e a seleção brasileira para a Nike. Não todos os jogos, mas jogos importantes. Já fiz Copa América na Argentina para a Nike, cobrindo o Brasil. Cubro os grandes jogos do Corinthians. E você não tem aquela obrigação de fazer aquela foto que o cara da agência faz, porque isso a Nike compra. Você tem que fazer um ensaio, vamos dizer assim, uma história que você conta daquele momento. Como é que é? Eles têm que priorizar quem é patrocinado pela Nike, claro. Mas eu posso fazer preto e branco, que eu amo, posso fazer... Você tem mais liberdade, você não precisa necessariamente ter a foto do gol, sabe? Não, eu acho que o mais legal desse tipo de vamos chamar assim, de contrato, o mais legal é ao tempo. É você poder fazer uma coisa no tempo. Porque o tempo é o que a gente não tem mais. E isso permite que você construa narrativas que são históricas, que você tenha outra dimensão. Né? Você quase 10 anos fazendo isso é muito legal. Quantas imagens você imagina que você tem desse projeto? Nossa. 38 jogos? Não, tem os 38 jogos. Um jogo dá quantas fotos? 2.000? Depende do jogo. Se o jogo for bom, 2.000, 2.500. Se o jogo for bom. 90 minutos, dá 20 por minuto, 30 por minuto, 20, vai. Né, 1.800. Uma foto a cada 2 segundos, mais ou menos, uma foto a cada 3 segundos. Tá bom, você é lerdo. Puta que horror. Eu não consigo pensar, você entende que assim? Não, Eu já fui fazer uma viagem que eu demorei 45 dias e eu fiz 16 fotos. Sensacional. Você vê, você não ia estar tendo tanto trabalho para transferir de um HD para o outro. Não tenho, assim, sendo que algumas eu nem escaneei, porque é tudo grande. Mas é isso, quer dizer, eu fui. Eu não fiz. Eu fui planejado para fazer 16, fiz 15. Porque o índio foi pescado. Mas sabe o que o futebol ensina? A fotografia de futebol ela é um outro tipo de fotografia, né? Porque você fica sentado ali. E o legal da fotografia é você circular, conhecer as pessoas. O barato da fotografia é isso, é você poder ir para Cuba, você
fotografar uma família que mora debaixo da ponte, que você nunca ia ter acesso a isso. O legal da fotografia é isso, é você viver, você se relacionar. E fotografia de futebol não, você fica sentadinho ali com a câmera, parado, então é meio um fliperama, você liga no motor e fica ali. Nunca tinha pensado nesses termos. Nesse sentido é um saco. Mas você não bota lá um monte de câmera, controle remoto? Tem uns doidos que fazem isso. Você não faz? Não, eu só fico com uma. Senão já é muito chato. Entendeu? Tem cara que fica com o controle remoto na mão. Um monte de... Quantas câmeras o cara pode ter? 3, 4 os caras usam. Acabou o primeiro tempo. Não, mas calma. Não, mas calma, não, tem calma, o juiz tem da... acréscimos. O juiz da... Mas eu acho um saco. É pra quem gosta mesmo. Pra quem gosta mesmo. Você metralha Não é mesmo. obrigação do cara fazer isso? Tem uma câmera em cada gol, não sei o que. Fica brigando pelo canal do meio, que dá mais sinal. Não sei. Do rádio. O fotógrafo esportivo, eu acho que é uma obrigação, ele ter várias câmeras. Fotógrafo de basquete, por exemplo, tem câmera lá em cima, tem câmera em cima da tabela para pegar as enterradas. Mas como eu falei, eu gosto de estar sentindo ali, fotografando na mão. Você é quase um ensaísta. Eu não sou fotógrafo de esporte, entendeu? Eu não sou. Você pega o contexto. Eu sempre tento fugir, roubar essas. Sempre que tem eventos grandes, você tem que ficar parado no mesmo lugar. Eu sempre tento dar uma roubadinha aí para outros lugares. Como é que chama aquele fotógrafo que fotografou uma Olimpíada com 4x5, com a lente? O David Burnet. O David Burnet. Pois é. Ele tem um dia. Eu tenho uma entrevista dele numa sala que ele bota as câmeras ali. Tem a 4x5 com a 150-2.8. Não. Com a 170. 2.8. E 8, 2.4. A Aero é que tá. E daí ele tem uma Mamiya 7 com a 43, né? Deve ser. E não sei o que. Aquela foto dele famosa do cara batendo recorde de salto de vara é com a Mamiya. E umas fotos que ele fez com Polaroid, não sei o que, ele fez com 4x5. Que pegou todo mundo no contrapé. O cara fez um ensaio de 40, não sei exatamente, 20, 40 fotos de uma Olimpíada, que contava uma história da Olimpíada, porque ele tinha uma abertura, fechamento, não sei o quê, mas era um viés completamente fora da caixinha, assim, que eu adorei. Assim, muito mais legal que a maioria do que foi feito lá. Porque outra aquela coisa pontual. Voltamos em 5? Voltamos em 5, obrigado. Então, beleza. Tio ainda, cara. Então fala aí. O quê? Segunda parte. Segunda parte. Programa 30. Daniel Kifuri, nosso convidado. No final do programa tem o sorteio dos 2 livros, do Fernando Lemos e do Rogério Assis. E se houver inscritos suficientes da Nikon, mas até FA. agora os interesses estão muito restritos. E quem vai sortear é o... Mas Daniel, você falou agora em só decepção. Mas não foi só decepção, teve algumas pessoas importantes nessa história. É verdade. É verdade? Como é verdade? Tem várias pessoas importantes. Conta pra gente de Marlene, de Maurício, de Galdério. Quem mais? Na Folha, o Caio Gatelli, o Knap. O Knap. Porque eles têm a tua idade, né? O mais novo. O Caio, talvez. O Caio e o Maurício. Não, o resto é tudo da tua geração. Ele tem 50? Tem. O Galdério sofreu acidente com 50. Ele sofreu acidente com 50? Ele tem a minha idade. Ele comemorou 50... Quer dizer, ele não comemorou, mas a gente comemorou os 50 anos do Galdério e ele estava no hospital. Tá bom. Marlene já tem 50? Acho que não tem. Acho que tá chegando, não sei. Ou não, Marlene não. Marlene deve ter 30. Marlene não vem. Mas enfim. Mas daí fala, o Caio e o Maurício são. O Caio tá na Folha até hoje? Tá no Estadão, né? Não, o Caio não tá. O Caio tá freelando também, faz muita coisa pra Nike. Mas o Caio foi da Folha, ele é cria da Folha, né? Ele foi do Estadão e depois foi pra Folha. Não é o contrário? Não, acho que não. Ele se fez no Estadão num acidente lá de avião. Isso, que ele foi o cara que conseguiu fotografar, o único fotógrafo que fez a caixa preta, né, do avião. Isso. Mas então, daí fala do Maurício, acho que primeiro o Maurício, acho que é mais importante, depois a gente entra no Galdério. O Maurício eu conheci durante as pautas. Maurício o que mesmo? Maurício Lima. E na verdade eu conheci ele porque o Galdério, eu já estava conhecendo o Galdério na Folha, e o Galdério sempre gostou do meu trabalho, desde o começo, e o Galdério tinha uma liga de jogadores de sinuca na Barra Funda.
que eram fotógrafos, jogadores de sinuca. Só podia jogar sinuca quem era fotógrafo. Sim. Por causa do buraco, qual é o problema? Por causa que o Galdério é assim, você consegue, para você fotografar, ele dava um workshop que ele ensinava você a fotografar e jogar sinuca em 2 sessões. O documentário que eu fiz com o Galdério é justamente isso, a espinha do doc é o Galdério ensinando a fotografar e jogar sinuca, só que no meio desse doc ele sofreu um acidente, né? E virou... Parou de fotografar, E né? parou de fotografar, enfim. Mas depois a gente fala do Galdério. Fala do Maurício, que tem uma outra coisa importante que eu acho legal. Eu conheci o Maurício jogando sinuca e também nas pautas. E a gente foi ficando amigo, tal. Ele abriu espaço para mim na France Press. E foi isso. O Galdério, com o tempo, eu comecei a filmar o doc com o Galdério. Mas você só filmava... Você filmava pauta também ou você começou a filmar o Galdério? Pauta e o Galdério. Quem jogava sinuca melhor dos 3? O Galdério. Depois? Acho que o Maurício. Você vem em terceiro? Acho que sim. Mas você nunca ganhou deles? Não, eu já ganhei. Ah, tá bom. Já ganhei. Mas era muito difícil. O Galdério jogava muito, cara. O Galdério jogava muito. Muito. E no filme mostra ele jogando. A gente vai passar o filme do Galdério. Nós estamos bolando um evento do segundo semestre, que ainda é ficção, mas nós temos umas brechas de horário. O filme não está finalizado. O filme está montado, mas não finalizado. Ele já está há anos. Né? Eu já vi um pedaço, por causa de uma coisa que eu fiz com o do Lorca. A produtora foi a mesma que fez o filme dele, eu vi lá. Nós vamos passar o filme do Galdério, que é uma coisa muito impressionante. Mas daí... E a coisa de Nova Friburgo? Nós estamos passando Nova Friburgo, por quê? Não foi o Maurício também que te levou pela Folha? Isso foi... Não, o Maurício ainda estava na France Press e teve lá devido às chuvas tal... O desabamento. O desabamento, mais de 1.000 pessoas morreram naquela região. E eu lembro. Jura? Putz. E o Maurício, eu fui junto com o Maurício lá fotografar. Foi um aprendizado interessante. Isso triste, que ano né? que é? Isso foi 2011. 2011. Mudou tudo ali. Eu vou muito pra lá. 60% das indústrias que eram em Nova Friburgo mudaram para baixo. 60, 70% do que tinha dos empregos que eram no alto ali, que é Nova Friburgo, Lumiar, que é para onde eu vou, e sei lá para onde mais, tudo desceu. As fábricas todas de lingerie, aquele negócio todo, que eram milhares de pessoas. Não tem mais nada, não tem mais os alambiques, não tem mais abelha, não tem mais... Só ficou um pouco da parte de hortaliça e cogumelo, esse negócio. O resto desse foi ou fechou, faliu. Mas foi engraçado vocês perguntarem do Galdério, né? Por exemplo, você falou de muita frustração com fotojornalismo. Você falou? Eu falei. E repito, ser fotojornalista no Brasil... Claro, você aprende muito. Sim. Mas eu acho que tem muito... Você é muito maltratado. Você é muito maltratado. Você vê como é que um cara que nem o Galdério não tem um livro, né? Como é que uma pessoa que nem o Knapp, que na minha opinião é um fotógrafo muito mais completo que o Galdério e o Maurício Lima juntos, não tem um livro, né? A Marlene não tem um livro, enfim. Na verdade, se você for pegar essa geração, a nossa, a sua, quer dizer, você tem aí milhões de brechas nesse sentido. Não, eu emplaquei um trabalho. Se você for ver, no sentido do que eu faço, eu tenho uns pingadinhos aí em meia dúzia de livros, e daí tem um livro de um ensaio. Quer dizer,
Puta, não é nada. A questão engraçada é isso, a ideia de fazer o filme com o Galdério era uma homenagem, né? Eu estava conhecendo o Galdério, eu estava convivendo com o Galdério na Folha, e era uma homenagem que eu queria fazer pro baita fotógrafo e pessoa que ele era, né? Não, o cara era um personagem. Exatamente. E o Galdério acabou sofrendo acidente, é muito triste, mas tem muitos fotógrafos em situações que nem a do Galdério que não são valorizados. E você vê hoje o Maurício Lima é um dos maiores fotógrafos do mundo hoje em dia, mas ele precisou ir para fora para ter esse reconhecimento. Maurício, fala um pouco, que ganhou esse ano o Pulitzer, o WordPress. Ganhou o Pulitzer, aquele fotógrafo que fez aquele manifesto contra o golpe. Contra o impeachment, contra o golpe. Ele já acho que ganhou 2 anos seguidos, não é isso? Ou ele ganhou um negócio ano passado, um negócio esse ano? Não, o Pulitzer ano passado acho que ele foi finalista e esse ano ele ganhou. Exatamente. Então quer dizer, mas você vê assim, de fotojornalista, assim, por exemplo, agora, eu tô lembrando de 2 coisas que eu tinha que falar. Uma é de fotojornalismo. Mas desculpa te interromper, mas eu só quis falar isso. Não, mas se você vê, porque não tem, mas por exemplo, a Nair, o Juca, não sei o que, estão com 70 anos nas costas, estão parando de produzir. E agora a F4, no dia 25, 27 de junho, vai para Sorbonne. É a primeira vez que os caras estão saindo do país. Pois é, tem tanta gente boa de várias gerações. Vieram os caras de lá, viram o que os caras aprontaram aí nos anos 70, 80, 90. E estão assim, sendo que a Nair está no MoMA há 25 anos, né? A Nair, até onde eu sei, foi a obra da coleção permanente que mais tempo ficou exposta. Mais tempo que qualquer coisa do MoMA. Foi uma fotografia do Chupão, chama Tesão no Forró. Aquela foto ficou, sei lá, quantos anos lá, sem sair. Mudou de lugar, mas ficou lá. Então a gente vai vendo, quer dizer, agora o Evandro vai fazer 80. O Evandro Teixeira, do Jornal do Brasil. Então assim, não é uma... Continua emplacando, né? Não, mais ou menos. Ele fez o livro agora, tá fazendo umas coisinhas, né? Tá, mas ele tem aquelas coisas icônicas, é um outro momento, né? A sensação que dá das fotos do Evandro é que o mundo para ele fazer a foto dele. Que eu acho das melhores. Porque tem aquela coisa da história, você vê a foto dele. Porque não é aquela coisa da genialidade, nem da precisão, nada disso. Parece que os caras juntaram lá, bom, dá mais essa foto pra ele aí. E daí ele faz. E daí, quer dizer, então o que você está falando é só na nossa condição geral, assim, quer dizer, o Rogério é um ensaio do cara de 88, né? Não tem, quer dizer, nós não temos, quer dizer, e ainda mais quanto mais verdades quanto mais verdades tiver dita naquele projeto, mais difícil ele é para sair. Mais difícil, não existe o interesse, quer dizer, essa condição, os próprios, quer dizer, por que não tem, puta, vou começar a falar mal agora. Por que não tem livro todo ano de melhores fotos de jornalismo, de publicidade? Isso de não tem, acho que tem até, não tem. Acho que a Arfoc faz. Não faz umas bobagens lá. Não, já fez uma Bienal, não sei o que. Mas por que não faz? Olha, é humilhante a gente determinadas coisas que eu já vi. Mas eu acho que a questão não é nem só do fotojornalismo, não, né? É da fotografia em geral. Por exemplo, no final do ano passado, 2015, eu fui para Caxias fazer um trabalho com uma ONG que cuida de 1.600, por volta de 1.600 cachorros e 200 gatos abandonados. Em Caxias? Em Caxias do Sul, que foram maltratados pela sociedade, e essa ONG cuida desses cachorros. E, graças ao Ale Ruaro, que é um fotógrafo de Caxias, que é um baita fotógrafo, eu tive a possibilidade de não gastar com hotel, porque fiquei dormindo na casa de um amigo dele. Ele me ajudou com a alimentação e tal. E o trabalho desse Ale Ruaro é uma coisa impressionante. Ele é voluntário ou ele é fotógrafo? Ele é fotógrafo. E o cara é de Caxias. E o cara faz um trabalho de nu
impressionante. E o cara fotografa o mundo sadomasoquista já há 5 anos. Lá? Aqui em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, lá, enfim. Então você Mas vê... como jornalista ou como Não, coisa estética? fotógrafo, ele é fotógrafo. Não. Mas ele faz... O trabalho dele é jornalístico ou é estético? É os dois. Para mim para mim é arte. É aquela fotografia que pode ser considerada arte, né? Porque ele tem todo um olhar e tal. Então por que eu estou falando isso? O que a gente tem de fotógrafo bom por aí, que muitas vezes não passou pela grande mídia, né? E que às vezes não está no eixo São Paulo-Rio, né? É um retrato do nosso Para país. quem está fora de Rio São Paulo e não teve a porta aberta, é melhor até ir embora. Esse é meu ponto de vista, sempre foi. Melhor você ir para... Onde tem a sua questão da sua cultura, vamos dizer, original, geralmente não é preto nem índio, né? O índio não tem para onde ir, né? O preto não vai para a África. Então, assim, então o cara é branco, e daí vai para... Se o cara é espanhol, italiano, sei lá o quê, português, se ele tem uma brecha, ou uma colônia em algum país aí, Estados Unidos, sei lá qual outro país, uma escola que ele consegue uma bolsa na comunidade europeia, qualquer coisa, em geral, no sentido, se a pessoa está aprisionada aqui, no sentido do trabalho, quer dizer, ela não consegue quer dizer, vamos partir de um princípio que tenha uma qualidade, né? Existe um reconhecimento, pelo menos, próximo ali. Eu acho que, puta, bicho. Olha, Eu nunca fui embora porque eu me envolvi com política cultural. E daí tive a filha, muito novo, tal. Então assim, isso nunca passou pela minha cabeça. Você trabalhou quantos anos no... Não, o mês da fotografia foram 20, mas eu já tinha quase 30 quando eu comecei. É muito anterior, quer dizer, eu fui fazer com o Iatan, como chama lá, a União dos Fotógrafos, eu sei lá quantos anos eu tinha, 25, 26 anos, quer dizer, que é a hora que você vai embora, né? A hora que você enche o saco, e daí eu já tinha filho. Então ganhei uma bolsa para Barcelona, e não fui, tinha uma filha de 1 ano, em 86, quer dizer, e achei curioso, achei assim, nossa, olha só, ganhei uma bolsa, um convite, não era uma bolsa, não existia convênio, porque os únicos convênios que a gente tem aqui, mais ou menos, são das universidades de engenharia, das politécnicas, algumas faculdades de medicina, eu acho que de São Paulo, não sei se Minas e Recife talvez tenha, Rio não sei, mas então a gente não tem esses convênios históricos, né? Agora que pode ser, mas então, pra mim, assim, essa coisa de ir embora, quer dizer, esses caras que ficam, o Vic Muniz, que é estranho falar aqui agora, mas o cara foi embora com 18, 19 anos, ele não tinha começado e ele já estava de saco cheio. Ele sacou que, puta, eu vou embora. Ele tomou um tiro, né? Foi um assalto, ele tomou um tiro, ele foi defender uma pessoa, não sei, agora eu tô confusionando a história. Mas acho que ele tomou um tiro, ouviu alguém tomar um tiro e foi embora. Porque aqui falou, não, eu não sirvo pra ficar aqui. E foi pra casa do chapéu, foi pra Chicago, pra Boston, que são lugares que são difíceis, e foi trabalhar nesse mercado. E tá cheio, Romero Brito, quer dizer, você vê esses caras, eles estão, um monte de gente de moda, músico. Mas enfim, vamos falar das pessoas que estão aqui e que estão decepcionadas e que precisam fazer alguma coisa a respeito. Não tem pra onde ir. Mas aí que tá, vocês estão fazendo, né? De certa maneira, eu acho que, na verdade, o que você fez pro Galdério é talvez uma coisa muito maior do que a gente faz aqui aos poucos. Exatamente, a gente faz aos pouquinhos. Porque o seu projeto do Galdério, apesar de ele ter um interesse autoral seu, no sentido de desvendar um personagem, o Galdério é um personagem maravilhoso. Exato, tanto é que ele dirige o filme junto, até antes do acidente. Depois do acidente, não... Ele entendeu e estava dentro? Não, ele que dirigia. Ele era o personagem e mandava e falava, filma isso. Não, você tá filmando errado, cara. Na verdade ele mandava, acho que nós acabamos de ver um trailer de 2011. Nós quase fizemos xixi nas calças aqui, de tanto rir, porque é uma coisa tão surreal. Ele não deixava eu filmar nada, ele tinha que dirigir, e esse era o Galdério, né? O Pena tem uma foto, eu não teve aquele dia lá, o Pena tem uma foto dele no churrasco, que ele de bombacha,
na churrasqueira e o Pena vai chegando perto. A sensação que você dá é que o Pena foi chegando com a câmera para fazer uma foto. Mas ele, tipo, começa a defender a churrasqueira. Então é como se a câmera... Então a foto é completamente espetacular, porque ele com a faca para cima do Pena, e na verdade é genial. Você fala, bicho, esse cara é completamente louco. Eu vi o Galdério algumas vezes, conversei com ele mais uma vez. Conversei com ele uma vez longamente, assim, de passar um tempo. Tem uma cena do doc do Galdério fazendo churrasco com o Flávio Canalonga. Ah, que legal isso. Que legal isso. Que era uma foto que o Galdério... esse churrasco tá rolando. Daí alguma pessoa que estava no churrasco mostra a capa da Folha do dia e era uma foto do Galdério. Uma foto sensacional que o Galdério tinha feito de um velório, onde está todo mundo se mexendo, porque ele fotografou com velocidade baixa. Então parecem fantasmas e só tem uma pessoa parada, logicamente. Que é o morto. Que é o morto. Mas você vê, é uma foto. É tudo do contrário, né? Que é maravilhoso. Que é uma foto que parece tão óbvia, mas nunca ninguém tinha feito. O cara deixou a câmera ali, né? Do alto, assim, vista de cima para baixo. Não, tem gente que... Várias pessoas... Eu já mas vi, o Galdério pega essa primeira página, ali com o Flávio Canalonga do lado e tal, todo mundo falando, que foto, Galdério, mas você... E toca fogo, não é mesmo? Você é um gênio, Galdério, não sei o que foto, não sei o que. Amassa o jornal assim e joga dentro do negócio. Essa história é boa. E daí vocês comem churrasco depois com a cinza da foto. Não, mas eu acho que tem gente que com a câmera na mão, eu já vi acontecer, e daí não posso nem... Acontece coisa. As coisas começam assim, a pessoa fica meio possuída. E acontece, quer dizer, não adianta. Quer dizer, hoje com a coisa do digital, a gente tem um certo distanciamento. Parece que tem uma automatização, uma facilitação, não sei o quê. Mas não tem, quer dizer, é a mesma coisa. É muito interessante algumas pessoas com a câmera fotográfica, elas se transformam. Mas fora Galdério, naquela mesa ali, na Folha, lembranças. De trabalho? Boas, assim. de preferência, não as que você já contou antes. Acho que era convivência com o pessoal, com o Knapp, com a Marlene, com o Galdério, com o João Weiner, com o Caio, com o Tuca Vieira também. Isso era bacana. Mas... É óbvio que eu aprendi pra caramba, né? Mas o trabalho não é aproveitado. Não, é muita produção. Agora com a internet poderia ser mais. A Marlene dos debates, não, das coisas da semana retrasada, no UOL, publicaram uma sequência dela de 15 fotos, 17 fotos. E hoje com a internet, já pensou se cada fotógrafo tivesse dentro do site de jornal o seu espaço para mostrar a sua foto melhor do dia? Mas o New York Times não tem? Não, o Washington Post. O Washington Post é assim. O Washington Post é assim. Coisas tão fáceis, que né? Que não é um drama, né? Que não gasta dinheiro com papel, né? O olhar do fotógrafo, Mas é que isso não é... Puta, isso demanda uma cultura. Que tinha que ser no Washington Post, né? Não, era só fazer, não precisava... Não, precisa de uma cultura porque você precisa... Você viu o que Liverpool fez hoje? Só para falar de cultura. A cidade de Liverpool foi a primeira a botar nas calçadas umas linhas para quem quer andar rápido. É maluquice de anglo-saxão. Não, mas não funciona isso. Não, mas percebe. Mas estão tentando, pelo menos. Não, exatamente. Não, eu acho. Não, mas eu acho que assim, por que eu acho que no Washington Post isso? Porque assim, exige você ter. Porque daí você pode dar liberdade. Quem edita? Qual é a pauta? Por que essa matéria, o cara tem aquela puta daquela foto? Na verdade, aqui e não foi... iam querer, ó. Exatamente, aqui vão limar. Porque por que aquela foto é do caralho e não tem a matéria no jornal daquele dia e tem a foto? Quer dizer, exato. Então aqui, para que você tenha essa liberdade de questionar nesse nível, a gente precisaria ter uma cultura, uma liberdade. Aqui nós moramos num país super autoritário, velho. A gente tem um ranço tem uma horrível. Página de Facebook, que eu nem sei assim, o conteúdo. De vez em quando eu vejo algumas coisas, mas não sei. Mas o nome dela, gente... do Salgado? Não. O Sebastião Salgado, mas tem uma página que tem um nome mais genial, mas que jamais seria representado por um jornal, que é o Pense, é grátis. Então, quer dizer, a gente para ter uma página aqui que não passasse por aquela coisa da censura editorial que o Juca falou aqui outro dia, quer dizer,
que não precisa ser uma censura no sentido de podar, limar, mas é de aparar. Quer dizer, você entra ali a hora que você dourou a pílula. Quer dizer, o cara te contratou, o cara, você tá lá há 20 anos trabalhando pro jornal CLT, mas você não merece Você uma não página merece pra uma mostrar, página. porque é a sua Vou fazer uma ideologia. selfie aqui. Exatamente. Acontece. Então, assim, quer dizer, a gente está longe. Esse contexto, dessa postura, tem a ver com a nossa sociedade de uma maneira maior. Quer dizer, a gente sofre as consequências porque a gente tem esse cotidiano na profissão. Né? Quer dizer, um dia rock, um dia rico, um dia pobre, um dia sem comer, um dia chanceler, um dia sem comer. Tá lá a música do crachado, nosso ex-ministro da Cultura. Que agora nosso ministro da Cultura é o Rogério Frota lá, é o Alexandre Frota. A gente mudou. Então a fotografia possibilita isso, mas a vazão dessa produção, ela não é do ponto de vista institucional, ela não é autorizada. Mas é por culpa nossa também, de não se posicionar, não brigar, não... Putz, a gente vai acabar o programa assim? Você quer falar alguma coisa para os jovens fotógrafos? Tipo, vai ser advogado, médico, engenheiro, ou se quiser ser uma pessoa feliz, mas sem dinheiro, vai ser fotógrafo. Não, isso é muito bom isso, inclusive. Claro, vai ser fotógrafo. Eu sou fotógrafo, não estou arrependido, mas é muito difícil, né? Não, é tá muito difícil. pagar conta. Existe uma coisa que chama conta bancária, que eu tenho trauma. Então, mas não me arrependo. Não me arrependo, faria tudo de novo. E porque, na minha opinião, você com 40 anos, a hora de você fazer o seu melhor trabalho é agora, né? Dos 40 aos 50, 55, se você conseguir. Hoje diria que tá na hora de você voltar pra várzea. Também, por que não? Por que Talvez, não? né? Eu acho que é isso. Foram os melhores... Os highlights aqui do que você contou foram na várzea. Exato. E eles... E quando eu ia lá, todo sábado eu levava... o jogo da Várzea é sábado, né? eu levava as fotinhos do sábado Do anterior. anterior. 10 por 15 eu levava. E entregava pro pessoal. E ao longo do tempo, as minhas fotos estavam em todos os botecos da periferia. E um dia eu encontrei um cara que falou, pô, você é o Daniel, né? Que vem aqui fotografar a gente no sábado. Eu falei, sou. Ele falou, se você se candidatar para alguma coisa, eu voto em você. Pô, quem sabe uma carreira aí? Olha... Político, né? Ó, vai 15 segundos. Então, peraí. O Daniel vai ali escolher os... Eu vou parar o cronômetro aos 5. Vamos sortear. O Daniel fica aqui e o Daniel vai cantar. Eu vou falar um número e você vai ter que escolher um número, Daniel. Tá. E daí a gente vai falar quem é o... Qual que a gente vai sortear primeiro? É o Zoé ou... Você escolhe. Então é o Zoé primeiro agora. Rogério Assis. O livro 1. Fala, Guilherme. Peraí que a gente estamos acessando o e-mail do... Fogo Crítico, ao vivo. Crítico. Atenção todo mundo. Olha... Qual que é esse? Peraí, deixa eu só ver aqui. Fernando Lemos. Existem duplicados aqui. Existem duplicados. Peraí, esse aqui já foi. Esse aqui já foi. Tá bom. Olha, existem 8 pessoas aqui interessadas. Só ver se não teriam repetido. O número de 1 a 8 para o livro do Fernando do Zoé. Rogério Assis. Vai, 1 a 8. 8. 8. Samuel Guedes. Samuel Guedes é o feliz ganhador do livro Zoé, do Rogério Assis. 1 a 8, sem o 8 agora. Só uma nota aqui. Bom, tá bom. Esse do Fernando Lemos eu não posso concorrer? Não, a gente vai atrás de um pra você. É de 1 a 8, sem o 8? De 1 a 7 agora. De 1 a 7. 4. 4. Washington Sueto. Washington Sueto.
Ganhou. Esses livros serão enviados, vocês vão trocar e-mails e passar o endereço. E a câmera sobrou. Então a câmera, temos o seguinte, infelizmente só tem 2 e-mails aqui, mas nenhum fala de um projeto específico. Então, ó, a câmera, ela vai continuar no mês que vem, porque tem que mandar alguma ideia, tem que ser inteligente, esperto, não é falar que vai fotografar com a sobrinha. Nem que vai dar pra amiga. Nem que vai dar pra amiga, no sorry, baby. Entendeu? Eu ia falar uma merda aqui, mas não vou. Não, tem que ter uma ideia. Tem que ter uma ideia, falar alguma coisa, comer... Como vem? Tô dando a câmera. Tá bom? Então a câmera está sob júdice. Boa noite, é isso? Boa Trilha? noite. Trilha de boa noite. Vamos falar várias coisas aqui. Peraí. Semana passada eu botei a música do Bob Dylan, que eu não conhecia e eu tô fissurado nela, eu ouço ela diariamente, agora de uma semana, isso é um problema, porque eu sou uma pessoa obsessiva. E vamos botar a música de novo. E na terça-feira passada foi aniversário dele, então eu queria dedicar o programa de hoje ao Bob Dylan, que é o nosso menestrel de plantão há 50 anos, exatamente, 53 anos. E essa música, a crítica dele, eu queria falar da crítica, porque eu queria falar do Antônio Cândido. A crítica dessa música diz que é a letra mais complexa sobre o tempo e o relacionamento de duas pessoas entre presente, passado e futuro. É uma crítica que saiu em 1975 no Independent inglês e é uma matéria maravilhosa. Eu traduzi ela pelo Google e completei, mas eu não vou falar disso aqui agora. Mas o link tá no programa da semana passada para ouvir a música no YouTube Exatamente. inteira. Porque aqui a gente vai cortar daqui a pouco, porque a gente é bem chato, a gente tá louco pra ir comer hot dog. Galera, boa noite. Ha!